pessoal, então continuando a aula anterior, tá? Que a gente falou um pouquinho aí do Java e a gente parou nessa parte justamente de comentários. Então, falei comentários básicos, que são comentários de uma linha no Java, a gente utiliza o barra barra, quando a gente quer fazer o comentário de mais de uma linha, é barra asterisco, e quando a gente quer enviar um comentário para a documentação do nosso código, utilizando o Javadoc, aí a gente vai colocar barra asterisco asterisco. Tá? Então, o Javadoc ele é uma importante ferramenta para a gente, porque vai permitir que a gente gere a documentação completa do nosso código depois de desenvolvido. Tá? Então, se a gente já começa a desenvolver realizando esses tipos de comentários para poder a gente saber o que está fazendo, saber o que é o nosso método, uma classe, uma função, ela o que a gente espera dela, na verdade, né? Descrevê-la. Então, futuramente, quando a gente for mexer no nosso código, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente já vai ter o código bem documentado e a gente vai conseguir mais facilmente entender e resolver as coisas bem mais simples, tá? Então, o Javadoc, ele funciona por meio de tags, tá? Então, ele tem uma série de tags que permite que a gente possa colocar e especificar algum significado. Por exemplo, author. Se a gente coloca essa tag, a gente vai especificar quem é o autor daquela classe. Isso a gente vai ter documentado. Então a gente pode ter aí signs para indicar desde quando foi criado, foi adicionado ao nosso código. Param para poder indicar quais são os parâmetros que vai ser passado, o tipo desse parâmetro, esse valor, o que é. Então, vocês podem pegar aqui esse exemplo que eu coloquei, tá? Vocês podem copiar e aí ele vai ser gerado a documentação no final, ó, com todos os dados, tá? Do que vocês colocaram no software de vocês. Então isso é muito útil para vocês utilizarem em equipe de desenvolvimento. Vocês vão utilizar isso dentro das empresas, porque as empresas utilizam o Javadoc, utilizam também algumas outras alternativas como Swagger, tá? Enfim, o Javadoc ele é gratuito, fácil de usar e a gente usando ele desde o começo vai simplificar bastante a nossa vida quando a gente for ter uma necessidade de atualizar o nosso código, tá? Então a gente aí entra em entrada e saída de dados e aqui é, para quando a gente declara uma variável, a gente vai receber um valor dentro do Java é igual ao Python, então a gente vai utilizar o operador igual, tá? Sendo que Java, como eu tentei vocês, ela é praticamente toda orientada a objetos. Então, se lá no Python a gente conseguia chamar um input direto para poder receber esse valor, no Java a gente não consegue fazer isso. Então a gente vai precisar utilizar uma classe que é chamada de scanner, tá? Essa classe é a que ativa a funcionalidade de receber valores do teclado. Então, eu chamar isso daqui, vocês podem sempre anotar. Vai ser padrão para tudo, tá? Vocês vão declarar qualquer variável, qualquer nome aqui dentro de entrada e vão dizer que ela é do tipo scanner e vão pedir para que um novo objeto seja criado, new scanner system, tá? Toda vez que vocês utilizarem isso, o Java vai pedir para que vocês utilizem ou importem essa biblioteca, que é a Java Util Scanner, tá? Então, professor, pronto. Chamei aqui, ok. Agora eu posso usar essa variável, que eu vou dar esse nome aqui, no meu caso, de entrada, em qualquer variável, qualquer canto do meu software que eu quero receber um valor, desculpa, tá? Receber um valor. Então, se eu quero receber um valor que é do tipo inteiro, eu vou pedir para que ele entre como no teclado com next int. Se eu quero um float, eu vou pedir next float, tá? E
assim por diante. Se eu quero, por exemplo, um double, next double. Se eu quero uma string, next line, tá? Então, esse daí são padrão. A gente tem alguns operadores no Java aí que, de certa forma, é, apresentam algumas diferenças pro Python. Adição, subtração, multiplicação, divisão. São padrões de praticamente em todas as linguagens. E aqui a gente tem no Java o A-, ou A++, que é para decreto unário ou incremento unário, ou seja, acrescentar ou diminuir o valor 1 dentro daquela variável, tá? Os operadores relacionais no Java, a gente tem o igual igual, tem o maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e o diferente de, tá? Então, aqui, por exemplo, está dizendo que A é diferente de B. É uma pergunta, por quê? Porque sempre esse retorno vai ser um valor booleano, ou vai ser verdadeiro ou será falso, tá? E por fim, a gente também tem os operadores lógicos no Java. Então, os operadores lógicos no Java permitem que a gente forme proposições lógicas a partir da junção de outras proposições. Então, aqui, A é maior que B e C é maior que A. Se eu utilizasse aqui o barra barra, esse daqui, eu ia ter que A é maior que B ou C é maior que A, tá? E quando necessário, a gente também tem o operador de negação. Então, quando eu coloco a exclamação na frente de uma expressão, eu estou querendo negar essa expressão, tá? Então, é isso sim. Estruturas de controle, decisão e de seleção. O Java ele vai apresentar algumas estruturas a mais do que a gente utilizava no Python. Então a gente pode utilizar aí o Swift ou o if mesmo simples, tá? Então, quando eu quero usar um if dentro do Java, a gente, como eu disse a vocês lá no começo, abrir uma chave no Java, eu fecho essa chave, senão vai dar erro no meu código. Então, se assemelha a tudo que a gente já estava fazendo, if e o else. Aqui, a diferença é que a gente não tem o elif, que a gente utilizava no Python. Então, quando eu quero if e else juntos, eu vou botar, desculpa, quando eu quero else e if juntos, eu vou botar else, espaço, if e escrever, certo? Então, é isso, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês testarem e coloquei também uma, uma estrutura que não tem, tá? Não existe no Python, é chamada de Swift Case, tá? Lá a gente utilizava o elif. Para poder simplificar, que a gente pode usar o Swift Case, ou seja, eu vou passar qual é a variável que eu quero analisar os valores. Então aqui, Swift mês, eu quero analisar os valores de mês. E aqui eu pergunto, ó, se caso o valor de mês for 1, faça isso. Se caso o valor de mês for 2, faça isso. For 3, faça isso e assim por diante. Uma diferença base aqui dentro do Swift, pessoal, é porque a gente precisa utilizar o break para dizer ele que pare. Então, se a gente não coloca esse break, ele vai executar todos os códigos. Então, toda vez que eu estou colocando aqui uma opção, um case, eu preciso colocar o break no final, tá? Então é isso, a gente vai parar aqui com a parte de estruturas de repetição e aí vamos para os nossos exercícios, tá? Então, os nossos exercícios, deixa eu abrir aqui, na página 33. Então, ó, nossos exercícios, pessoal, pedi para que vocês respondessem da primeira à quinta questão. Então, da primeira à quinta questão, eu peço qual o valor de cada uma das expressões abaixo. Se eu tenho operadores relacionais aqui, ou proposições, é claro que esses valores serão
booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso. 2 é igual a 2? É, então isso aqui é verdadeiro. 2 é diferente de 2, então isso daqui é falso, tá? Aí, deixa eu vir para cá, eu anotei aqui para ficar melhor. 5 é maior ou igual a 6? 5 é maior ou igual a 6? É. 5 é maior ou igual a 6? Não. Então, essa proposição aqui é falsa. 3 é menor do que 1? Falso. Negação de 3 menor do que 1, isso daqui é verdadeiro. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu dar vou botar assim para ficar melhor. Pronto. Então, isso é verdadeiro. Então, 2 é igual verdadeiro. Essa daqui, falso. Essa daqui, falso. Essa é verdadeiro, tá? Então, aqui, vamos lá. 10 é maior ou igual a 1? Sim, verdadeiro. E 5 é maior ou igual a 1? Sim, verdadeiro. Então, como as duas proposições são verdadeiras, a expressão toda é verdadeira. E essa outra? 10 é maior do que 1? Sim. Ou 5 é maior do que 1? Sim. Então, essa proposição é isso, pessoal. Agora, essa segunda questão eu estava analisando e, na verdade, ela ficou um pouquinho dúbia, pessoal. Tá? Porque quando eu estava pedindo o oposto lógico aqui, eu não estava querendo que vocês negassem a expressão. Eu estava querendo que vocês encontrassem como é que vocês inverteriam os operadores para que vocês tivessem o mesmo valor. Tá? Então eu vou estar, essa questão aqui especificamente, eu vou estar anulando, porque todos que mandaram a resposta mandaram só invertendo ou fazendo alguma coisa assim do tipo. E aí misturaram mais ou menos as coisas, o que eu também deixei muito claro, tá bom? Então, seguindo, vamos para a terceira questão, tá? E aqui, pessoal, vamos lá. Para dar uma analisada, pronto, fica melhor para a gente enxergar, tá? Então era mais ou menos isso aqui, ó, que eu tava querendo que vocês fizessem. Então, se vocês dessem valores a uma determinada variável e fizesse essa verificação, por exemplo, A é maior do que B, 10 é maior do que zero, é. Então, como é que seria esse oposto lógico para dar esse mesmo valor? Invertendo a questão de operadores. Então, seria B é menor do que A. Aí sim, porque zero é menor do que 10. Então, daria true aqui e true aqui. Tá? Era mais ou menos isso, mas eu acho que não ficou bem a parte dos dizeres. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir. Eu fiz tudo em uma mesma classe, tá? Criei os métodos para cada questão e chamei eles aqui dentro do meu método principal, que é o método main. Tá? Então peço para que o usuário escolha qual opção ele deseja e aí eu chamo a opção de acordo com o que foi escolhido pelo usuário. Então vamos lá. Questão 3. Aqui em cima, se vocês observarem, eu já estou utilizando a sequência de comentários que vai para o meu Javadoc. Daqui a pouco eu mostro a vocês como é que gera, tá? Então, a questão 3, ela pede para que o usuário digite uma nota de 0 a 100 e a partir dessa nota a gente informa o conceito. Então, eu declaro minhas variáveis, vou utilizar só a variável nota. Eu chamo a minha classe entrada, ou scanner, que é a que vai permitir ativar a entrada do teclado do usuário. Tá? Mostro uma mensagenzinha na tela e recebo essa nota. Então, como eu quero receber essa nota como um inteiro, eu vou utilizar o meu nextInt. Tá? Se eu quisesse receber essa nota como float, seria next float. Fosse como double, next double.
tá? Mas no meu caso é um inteiro, então um next-int. Então a gente tem que ter só atenção para o que a gente for observar, que a gente for desejar receber aqui, a gente tem que declarar de acordo com o desejado. Então se a nota, ele segue uma sequência, mas se a nota for maior do que 90, imprime que o conceito é A, B, C, D, F, tá? Então de sintaxe que é importante a gente observar é que o meu Java não tem o elif que tinha no Python. Então aqui a gente tem que digitar else espaço, tá? Esse espaçozinho if. E aí vou seguindo se eu desejar fazer dessa forma, tá certo? Então, questão 4 era a questão que pedia para verificar se um ano era bissexto ou não. Como é que eu verifico se um ano é bissexto ou não? Foi dadas as regras na questão. Então a gente sabe que para o ano ser bissexto, ele precisa ser divisível por 4, ou seja, resto da divisão por 4 igual a zero, e não pode ser divisível por 100, ou seja, o resto da divisão por 100 tem que ser diferente de zero. Então, para implementar isso, após receber o meu ano, eu vou chamar o operador de mod aqui, que é semelhante ao do Python, tá? E vou dividir ele por 4. Como ele tem que ser divisível por 4, eu vou esperar que esse resultado seja zero, tá? E a segunda regrazinha é que ele não pode ser divisível por 100. Então, vou verificar se esse ano é divisível por 100 e se ele não for divisível por 100, tá? Nós aí temos um ano que é considerado um ano bissexto. Se não, ele é um ano não bissexto, tá? E, por fim, a nossa quinta questão é a que deseja receber uma hora qualquer e converter essa hora para segundos. Então, recebo essa hora, tá? Recebi como inteiro e multipliquei por 3.600, que é a conversão de horas para segundo. E mostro aqui. Então, essas foram as questões da nossa lista. E aí encerra, tá, essa parte da lista. Então, agora como é que eu faço para gerar, professor, o meu Javadoc? Ó, pessoal, vocês vão vir em Project, Generate Javadoc. Quando vocês clicarem, vai pedir para que vocês encontrem onde está o JDK de vocês. Então, vocês vão copiar aqui em cima nesse Javadoc Common, tá? Então, tá aqui, ok. Eu vou clicar em Finish e vou esperar que ele gere o meu Javadoc. Então ele vai gerar meu Javadoc, se não tiver erro, vai passar aqui tudo certinho e aí ele vai gerar o meu Javadoc em HTML, que permite que a gente possa olhar, ajustar, tá? Compartilhar com outras pessoas. Então, deixa eu só aguardar aqui, ele tá gerando. O pessoal tava pensando que tinha dado erro aqui, tá? Tava no Mac. Então, quando ele gera, ele vai mostrar aqui, ó, o caminho para vocês de onde foi gerado o Javadoc. Então, eu já abri aqui o meu caminho e vou abrir aqui a página index.html. Então, abrindo a página index.html, ó, perceba que agora eu já tenho aqui o meu Javadoc, tá? Minha documentação, ó. Minha classe principal lá era chamada de lista, eu vou clicar, ó. À medida que eu clico nessa classe, ele já mostra todos os métodos que eu tenho, aquelas descrições que eu coloquei lá em cima, método que verifica os opostos, que eu anoto em formato e forma conceito e tal. Então, à medida que eu vou acessando cada método desse, tudo que ele tiver relacionado a variáveis, entradas, saídas, ele vai ser mostrado aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso, até uma próxima.